Damos garantias a todos. Ninguém deve ter preocupações. O Emirado Islâmico está aqui para dar segurança, para assegurar a dignidade das pessoas. Bem-vindos, meus filhos da luta. Costuma-se chamar a agosto a Silly Season, porque não há notícias de relevo e os mídias têm de inventar histórias rebuscadas para preencher os telejornais. Mas este ano saiu a sorte grande às televisões. Um conflito internacional e crise humanitária bem sumarenta para manchetes e emissões especiais. Aconteceu tudo a velocidade de relâmpago. No dia 10 de agosto, dizia-se que a tomada de poder por parte dos Talibã poderia demorar meses, mas apenas 5 dias depois já tinham controle completo da capital Cabul. O único ponto de resgate, o aeroporto internacional, ficou envolto em caos, culminando num ataque terrorista no dia 26 que vitimou mais de 180 pessoas. No fim do mês, ainda com cidadãos americanos presos no país, os Estados Unidos confirmaram o fim da sua presença militar no Afeganistão. Mas já toda a gente conhece esta história. Já toda a gente falou sobre o fiasco da retirada, sobre as consequências políticas e sociais para o país, para as mulheres que não vão poder ir trabalhar, para as raparigas que não vão poder estudar, para os fãs de K-pop que não vão poder ouvir mais a sua música. Ok, nessa tenho de concordar com os radicais islâmicos. Já se falou de toda a incompetência demonstrada pelos Estados Unidos nesta retirada. Mas a certo ponto, a incompetência é tanta que deixa de ser azelice e passa a ser sabotagem. Uma coisa é sair de casa e deixar a porta aberta, outra é sair de casa, deixar a porta escancarada, as joias em cima da cômoda e as televisões e computadores dentro das caixas originais para mais facilmente serem roubados e revendidos. Os Estados Unidos, que depois do primeiro presidente negro oferecem agora ainda maior diversidade com o primeiro presidente cadáver, claramente não defenderam os interesses dos seus cidadãos e a sua segurança nacional. A verdadeira questão é, que interesses defenderam então? Quem beneficia desta debacle? 1. Complexo militar industrial. Porquê é que a presença militar dos Estados Unidos no Afeganistão e noutras partes do mundo se arrastou e tem arrastado durante tanto tempo? Julian Assange explicou muito bem. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. Os Estados Unidos deixaram 90 mil milhões de dólares em veículos e armamento, melhorando definitivamente as capacidades militares dos Talibã. As empresas de armamento americanas não podem vender diretamente a extremistas islâmicos, mas ao acidentalmente aumentar o poderio militar de uma força, as outras à volta têm de acompanhar, a chamada corrida às armas. Toda a instabilidade na região vai potenciar os lucros das empresas de armamento, sendo que as maiores são todas americanas. E para não falar na já prometida vingança contra o chamado ISIS-K, supostamente responsável pelo atentado de dia 26. 2. Fluxo migratório. Todos vimos as imagens no aeroporto de Cabul. Dezenas de milhares de afegãos desesperados por escapar ao regime talibã e talvez também entusiasmados com a hipótese de um futuro economicamente melhor num país ocidental. A última década verificou enormes fluxos migratórios de África e Médio Oriente-Ásia em direção à Europa e também aos Estados Unidos. As comunidades locais têm progressivamente manifestado mais desagrado com o enriquecimento cultural fruto dessa diversidade, mas muitos dos governos, por exemplo, da Europa Ocidental, e as grandes empresas, querem importar mais base fiscal e trabalhadores baratos para o carrossel continuar a andar. Mais instabilidade no Médio Oriente garante que esses fluxos migratórios continuam a alimentar o esquema Ponzi, que é a segurança social europeia, e a descaracterizar o tecido social das comunidades. Ambos os efeitos servem os fins das grandes corporações e elites. Mão de obra barata, pessoas atomizadas e desorientadas. 3. Lítio. Não é a canção dos Nirvana, é o minério. Lítio é um componente essencial para a produção das baterias usadas em equipamentos eletrónicos, desde computadores a telemóveis aos supercarros elétricos de Tony Stark. Elon Musk. Estima-se que as reservas minerais do Afeganistão tenham um valor de 1 milhão de milhões, em inglês 1 trillion. Ora, os talibãs são bem mais conhecidos pelos seus talentos de dança e pelos anúncios às pick-up Toyota do que pela sua capacidade mineira. Mas é aí que entra, no vácuo deixado pelos Estados Unidos, outra potência global. A China, com a iniciativa da Nova Rota da Seda, já começou a construir infraestruturas para ligar o próprio país à Europa, passando também pelo Afeganistão. Sem a presença e apoio dos Estados Unidos, o Afeganistão talibã pode agora beneficiar de acordos com o Partido Comunista Chinês.
e permitir a exploração dos recursos minerais em troca de investimento no país. Dada a natureza absoluta da importância do lítio e terras raras para a produção de componentes eletrónicos, essenciais em todos os setores da economia e em todos os aspectos da vida, esta vantagem estratégica ajuda ainda mais a deslocar o centro do poder mundial dos Estados Unidos para a China. Resumindo, podemos falar da incompetência de Biden, e essa é gritante. Podemos falar do seu interesse político em sair do Afeganistão antes do dia 11 de setembro, para poder ficar bem na fotografia. Mas Biden é um fantoche. Biden faz aquilo que os seus responsáveis do Deep State dizem para fazer. E esses responsáveis fazem aquilo que as elites e as grandes corporações querem. E essas elites querem populações desesperadas, mais negócio para o complexo militar e industrial e aumentar o poderio económico da China, onde têm os seus interesses. Podemos falar de danos colaterais, da crise humanitária e do desespero, mas a verdade é que mais do que um risco calculado, o caos foi o objetivo. O caos e o vazio de poder permitem o avanço do plano globalista. A navalha de Hanlon diz para nunca atribuirmos à malícia o que pode ser explicado adequadamente pela burrice. Mas eles de burros não têm nada. Os filhos da luta despedem-se por hoje, mas voltarão em breve. Até lá, continua a lutar.